Fala galera da defumação, meu nome é Mário Devens e esse é o canal Experiência Smokes. Um canal para você que quer se aprofundar mais em defumação, quer aprender sobre diferentes técnicas, saber sobre coisas que não foram experimentadas ainda, e a gente está aqui para isso. Então gente, para você que não viu o vídeo ainda, veja até o final. Para você que já vem vindo nossos vídeos, já deixa o seu like, deixa uma curtida aí, coloca um amigo que gosta de defumação, que gosta de aprender mais, e vamos pro que interessa. Gente, hoje nós vamos continuar essa série maravilhosa que é sobre madeiras de defumação do Brasil. Em especial algumas do Espírito Santo, mas boa parte das madeiras você consegue encontrar quase em todo o território brasileiro. E esse aqui é um exemplo dela, o abacateiro, uma árvore de clima tropical que também se adaptou ao clima mais temperado do Brasil. Então, tanto que um dos maiores produtores de abacate do Brasil é o Rio Grande do Sul. Então para você gaúcho que quer fazer uma boa defumação e quer saber de uma boa madeira para defumação, nós vamos testar o abacateiro hoje e tentar manter o nosso ritmo de comparar com as outras madeiras que a gente fez até agora, tomando como referência geralmente a macieira, que é o que as pessoas conhecem. E hoje nós vamos então fazer esse teste. O teste vai consistir em colocar uma carne de boi, uma carne de porco, uma carne de frango, defumá-las por 1h30 com exatos 1 kg de madeira, quase, muito aproximadamente 1 kg de madeira. E depois nós vamos fazer a parte mais interessante, que é a degustação, e falar para você o que a gente está percebendo, quais são as nuances dessa madeira, e dar um review completo para você comparando com as outras madeiras também. Então se você gosta de defumação, você está no lugar certo, e vamos para o nosso teste. Então, a gente decidiu adicionar esse vídeo aqui porque a gente observou uma coisa muito interessante, que é uma coisa que não foi levada em consideração até agora, que é qual a temperatura natural de queima da madeira. Algumas madeiras elas queimam numa temperatura mais alta, algumas queimam numa temperatura mais baixa, e isso por si só já influencia a fumaça que ela vai gerar. Até agora a gente tem feito as madeiras todas em ponto de brasa, basicamente. Ela fica na brasa, quase que incandescendo ali, quase que formando aquela primeira chamazinha. E essa daí tem sido pra gente o perfil da madeira ideal para poder formar a fumaça desejável pra gente. No caso do abacateiro, a gente percebeu que ele é bem difícil de queimar. É uma madeira que não pega fogo tão bem assim quanto as outras tem pegado, né? E por causa disso, a fumaça dela tem sido uma fumaça de não tanta qualidade assim do ponto de vista do cheiro. Da aparência tá boa, mas o cheiro e até o ardor nos olhos, que não é muito... Se você está fazendo uma defumação e a fumaça está ardendo muito o seu olho assim mesmo, tenta dar uma mexida, tenta aumentar um pouquinho mais a temperatura, que esse aumento de temperatura vai limpar, vai tirar, vai degradar essas substâncias que dão esse ardor, que dão um sabor desagradável à carne. Então, para quem vai fazer com madeira de abacateiro, talvez uma alternativa seja cortar ela em pedaços pequenos, utilizar tiras assim, quase como o que eles chamam de chunks. É como se fosse uma madeira cortada em 4, né? Pocada em 4, a gente que é do Espírito Santo é pocada em 4. Ou se não, mesmo até a própria serra, mas dificilmente você vai conseguir madeira de serragem, né, de abacateiro, porque ninguém usa abacateiro para fazer móvel, né? Então seria alguma coisa utilizando pedaços menores, que você consegue garantir uma maior área de superfície, o que vai fazer uma queima um pouco mais rápida, uma queima um pouco mais intensa, que vai dar essa limpada na fumaça. Então o teste que a gente tem feito até agora é um teste que foi feito com tamanhos de madeira mais ou menos iguais, assim, mas pedaços geralmente grandes. E para essa madeira talvez não seja o mais indicado. Eu estou curioso para saber quando chegar no teste da degustação, mas é importante fazer essa nota, porque às vezes você tem uma madeira, você vai falar assim, eu cansei de defumar com abacateiro e foi excelente. Então talvez você esteja com um setup ali que proporciona uma temperatura mais alta na queima ali do abacateiro, e show de bola. Coloca nos comentários se esse é o caso para vocês. Mas até agora, essa tem sido a madeira mais ardida, que gerou acho que mais fumaça, né, negão? Exatamente. Mais fumaça, mais ardida. A gente tentou dar uma controlada ali, a gente aumentou a temperatura, colocou ela em cima da chama, porque a gente tem um mix de gás e lenha, né? A gente colocou direto em cima da chama do gás. Ela deu uma limpada na fumaça, melhorou um pouco o perfil da fumaça. Então talvez seja esse o caso, mas de qualquer maneira a gente está aqui para poder fazer o teste da melhor maneira possível.
Se algo for um pouco, se vocês discordarem de alguma coisa, coloca nos comentários. É importante a gente ter essa troca de experiência na defumação. Mas nessas condições que a gente colocou até agora, não está agradando muito o abacateiro no perfil de fumaça dele. Mas o mais importante é no final, né, gente? É como que a carne vai, qual vai ser o sabor da carne. Voltamos, galera da defumação, aqui com o nosso teste, que é o teste mais importante, que é o teste do aroma. Hoje, como na introdução vocês viram, nós temos aqui o abacateiro. Eu já ouvi falar muito bem do abacateiro. Aliás, eu já ouvi falar que é uma madeira comumente utilizada na defumação. Eu particularmente nunca provei. Eu acho que eu já coloquei misturado em outras, mas eu nem lembro mais. Olha, no início da empresa, o Mário colocou um pedaço de abacateiro na defumadora, na época. E eu lembro que a minha reação foi: que catinga é essa? Gente, espera aí. Na época, eu ainda estava em experimentação, não tinha todo o know-how a respeito de como lidar com a madeira. Apesar de que durante a defumação, nem me lembro. Foi de longe, eu acho que a pior, não foi? Foi. Muita fumaça mesmo. Eu nunca tinha visto uma madeira produzir tanta fumaça igual o abacateiro. Não, olha, foi tipo 11 de setembro assim o negócio. As minhas expectativas estão no chão. Foi... Ah, não. Também, mas ó, vale a pena ressaltar que também tem a questão da temperatura de defumação. A maneira como a gente estava fazendo era colocando, deixando ela em brasa viva e deixando ela queimar por si só. Se a madeira ela é muito ruim de pegar e a temperatura dela não chega ao patamar onde você começa a eliminar substâncias ruins e fica só com aquelas com aroma mais agradável, pode ser que a defumação fique prejudicada. A gente tentou fazer o melhor ali, colocar ela um pouco mais perto da chama, da fonte de calor, para tentar purificar um pouco mais a defumação. Eu acho que ajudou um pouco, mas o resultado final a gente vai saber agora, né, saber como que foi, como que se desenvolveu esse aroma. E primeiro, gente, primeiro o aroma, né, antes de assar ela, o que é um pouco... Só que a mão tá melecada, não consigo abrir esse negócio mais. Quem tá vendo que é paciência, né? Vamos lá. É o cheiro. Pra mim. Ah lá, não. Pra mim é o cheiro. Aqui é cheiro de coisa que deu errado. Não! Eu fico irritada O que é cheiro de coisa que deu errado? Tô até curioso agora. Saber que... Não! É. Olha, cheira isso aqui! De fato, pra mim... Eu vou deixar primeiro o Negão falar o que ele acha. É. Vocês veem se minha cara ficou bonita agora. É o cheiro, é o cheiro típico de uma defumação feita quando a madeira está em baixa temperatura. É muito forte, é muito intenso. Arde o nariz, arde o olho. É um cheiro ardido, um cheiro de fumaça que não deu certo. Eu só não vou me precipitar, porque eu já vi o sabor, o aroma mudar depois que a gente coloca aqui na airfryer e muda a temperatura, aumenta a temperatura e tudo mais. Mas o que acontece? Eu não consigo sentir o cheiro da madeira porque o ardido tá tão forte que arde meu nariz, arde meu olho. Eu não tenho capacidade de sentir o cheiro pra te falar se é amendoado, se é frutado. Eu diria que é frutado. Eu diria. Mas o que eu consigo sentir é só um ardor no meu nariz e no meu olho. O bom é que depois o nariz acostuma e é que a primeira que vem, é um tapa. Não realmente, é algo muito... Eu particularmente ainda considero a possibilidade de ter pegado um pouco da fumaça ruim no começo, por conta da temperatura de defumação. Não porque a gente tem que o nosso setup não é adequado, mas porque a madeira tem talvez ela tenha uma queima um pouco diferente das outras, ela queime numa temperatura mais baixa, aliás, normalmente, produza naturalmente uma fumaça difícil. Então, se por um lado a da Pecan é uma madeira fácil de se lidar, que queima bem, queima numa temperatura adequada, eu já diria que o abacateiro não é. Não é, daria mais trabalho. Se ela for dar certo de alguma maneira, eu não posso garantir para você que ela vai dar certo, mas se ela tiver a possibilidade de dar certo de alguma maneira, é colocando ela bem próxima da fonte de calor, para que essa fonte de calor consiga purificar mais o aroma dela e tire um pouco dessa fumaça branca que é natural dela. Mas isso aí é uma especulação nossa. O mais importante é como que ela vai se desenvolver depois de assar e quando estiver na boca.
E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pro que interessa? Vamos lá. Estamos de volta agora com a parte que é a parte boa do teste, né? Que é saber como que esse aroma se desenvolveu já na carne assada. Então vamos pegar essa carne de boi e vamos ver o que deu aqui, né? Confesso que não estou ansiosa. Olha. Gente, vamos dar um desconto. Ah, não dou não. Vamos esperar. Pega o salzinho lá pra gente, por favor. O ponto da carne já está mais agradável no meu paladar. Vou tentar pegar um pouquinho mais assado. Ah, esse aqui tá bom, meu bem, pra você. Só tem um pouquinho só Leva aí. de vermelhinho. Vamos lá. Gente, vamos. Eu vou tentar largar o meu preconceito com abacate de novo. O cheiro pra mim não tá ruim, não. Mas também não tá aquela maravilha toda. Tá ardida ainda. Você acha? O que você acha, negão? Tá um levezinho Tá aqui no meio. aqui. Tá. Melhorou. Bem Muito. mais. Muito. Mas tá um levezinho. Ah lá. Olha o gosto disso. Eu vou direto pro sabor, não vou nem falar nada. Gosto. Não, olha o sabor. Não dá. Gosto de fumaça. É gosto de... Obviamente, né, gente? Defumado é gosto de fumaça. Mas eu tô sentindo o ardido ficando no fundo da boca. Quase como um retrogosto ali. Eu vou falar agora. Retrogosto. É. Não é bom. Gente, volto a dizer, tentando ser o mais gentil possível com essa madeira de defumação. Talvez seja o caso dela precisar de um pouco mais de assistência na hora de fazer a fumaça e colocar ela bem próximo à chama, para que a chama tente dar uma limpada nela. É a única coisa que eu posso dizer em favor dessa madeira, porque o teste que a gente fez aqui não agradou. É tão estranho, né? Desculpa, acabei de interromper, Não, mas é tão estranho você experimentar a madeira de pecan e você ver toda a peculiaridade dela e de repente você muda. E não porque é o tipo de madeira, mas porque realmente parece que não bateu. Não dá. Foi realmente muito estranho. Tem um retrogosto sim, né? Parece que fumei um cigarro e ficou... Ficou aquela... sei como é que é. Então, a fumaça branca, que é a fumaça que geralmente... O cheiro que eu tô sentindo, o aroma que eu tô sentindo, o gosto que eu tô sentindo, é o que eu experimento quando eu como uma carne que foi defumada na madeira ruim. Aliás, minto. Na temperatura ruim de defumação. Na fumaça ruim. Na fumaça ruim. É porque a temperatura de defumação que eu digo é a temperatura da madeira na queima. Quando ela está muito baixa, ela tende a liberar mais ácidos carboxílicos, que dão essa coisa mais azeda, que não é muito agradável, que é um aroma que empesteia. Ele é onde agarra, ele fica. Então, não gostei dela no boi de jeito nenhum. Não é bom. Achei que não tá legal e tô achando que não vai ficar legal também no porco. Entre com e sem, eu prefiro sem. Olha, dificilmente Incrível, a gente fala né? isso. É isso que eu ia falar agora, é a coisa mais rara. Acho que nós falamos só de quem? Do café, né? O café foi o único que a gente falou. Triste também. Café. E o café ficou retrogosto também. Foi. Só que foi amargo. O café foi amargo. Esse daqui é o gosto de fumaça ruim. Parece, assim, gente, com todo respeito, eu confio no trabalho dos dois. Mas parece que foi feito com um amador, assim. Parece que pegaram uma madeira e tacaram lá, né? fizeram a miséria com ela, porque olha, não é gostoso. É o contrário, a gente fez tem a miséria com a gente. Só que quem tá fazendo a miséria aqui é abacateiro, Então, né? a gente tem que ser razoável também em considerar a possibilidade de que a nossa temperatura de defumação não estava adequada, tendo em vista que todas as outras madeiras foram feitas do mesmo jeito e talvez essa requeira um trabalho um pouco diferente. Tá, então daí entra em outro ponto que não é bom pra ela também, que é prejudicial. Que ela é ela difícil. É muito difícil de lidar. Mas outra coisa, você que defuma há mais tempo, talvez defuma com abacateiro, bota nos comentários, fala assim, olha, defumei com abacateiro, tive um resultado excelente, e as outras pessoas vão poder ver lá e fazer esse comparativo. A gente não precisa estar 100% certo em relação ao que a gente fez, sendo que a gente está aqui para poder aprender também a respeito das madeiras e talvez tem uma peculiaridade ou outra que a gente pode aprender também. Não é à toa que se chama experiência Smokes, é a nossa experiência. Exatamente. Aqui, né? Então, se você defumou com abacateiro,
teve um resultado bacana, falou assim, cara, eu defumei, ficou excelente, ficou muito bom com essa carne, com aquela carne, comenta aí, abre um comentário bacana, abre uma trend aí e a gente vai poder comentar, né? A gente tá tentando dar o máximo de atenção possível para esse canal, então a gente deve participar da discussão e não tem problema se a gente errou aqui, se ela requeria um pouco mais de chama. Acontece, né? Acontece, mas do jeito que a gente fez aqui, Não não gostei, não prestou. Vamos então pelo menos O porco, né, o que perdoa o tudo. queridinho, né? O que aceita qualquer fumaça praticamente. Tá linda, cara. O gentil. E também, gente, vale a pena ressaltar porque a gente ainda não postou nenhum vídeo. A gente tá gravando tudo de uma vez. A gente não disse isso nenhuma hora ainda aqui no canal. A gente resolveu fazer todos de uma vez e ir postando depois, porque a gente tá muito atolado de trabalho e agora a gente tem uma folguinha e resolveu fazer isso daí. Talvez lá no vídeo, vai ser até engraçado falar isso agora, mas talvez lá no vídeo do café, deve ter gente me perturbando e me xingando até o último porque eu estraguei a minha defumação com café. Então, caso isso tenha acontecido, Caso você seja essa pessoa. caso você seja a pessoa que me xingou, talvez faltou a gente adicionar isso no vídeo do café, justamente por causa dessa questão, né? Porque talvez tenha é uma madeira que não aceita muito bem qualquer tipo de temperatura, né? Não aceita uma queima não assistida. Uhum. E foi o resultado que a gente sentiu, foi uma queima não muito boa. Mesma coisa para laranjeira. Pode também ter sido o caso. É, mas a laranjeira eu não senti esse cheiro de... não tava... Foi diferente com a laranjeira, o sabor né? Dela mesmo. Né? Mas Gente, enfim, vamos lá. Vamos pra carne de porco. Geralmente... Mais gente, fininho, mais fininho. pega a segunda. Geralmente a carne de porco, se não ficou bom a defumação dela, ou se a defumação dela ficou intragável, esquece. Se a defumação com o porco ficou intragável, esquece. Não, já tem salmão. Esquece que não vai dar certo. Não, se você fez a defumação com o porco, não tô falando que se ela ficou mais ou menos não. Se ela ficou intragável no porco, esquece que ela não vai prestar. Porque Aí eu já fui logo mordendo. Ó, eu achei que no aroma já tá mais ok, hein? o aroma já tá bem melhor. Tá bem mais ok. Mais suavezinho. Mas se eu for muito criteriosa e ficar aqui um tempinho cheirando, Vai eu sentir. sinto ardido. Mas vale Mas ressaltar. ninguém vai fazer isso no dia a dia quando você vai assar uma carne, né? Você vai enfiar na boca e vai comer. Não, e outra coisa, o porco ele pede um limão, uma coisa azeda, e talvez isso, né, disfarce um pouco, né? Porque tem um retrogosto meio azedinho aqui. Tá lá. Tá lá. Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Eu já acho que tá mais aceitável. Com certeza. Tá mais aceitável. Perdoou muito. Um pouco, né? Nossa, quase um perdão pouco. divino. Perdoou ali. Com ou sem? Sem sombra de dúvidas, com. Com. Tá uma delícia. Tá Já gostoso. comparado com a carne de boi, que é 100, todo mundo que concordou 100. que é 100 defumação. O Estragou a carne. porco Perdoou permitiu. demais, não. Foi um perdão quase Delicioso. Tá uma delícia. escatológico, né? Todo aquele ardor sumiu. Tem mais um pedaço. Tá com um cheiro bem... tá mais intenso, assim. Não tá tão suave. É uma defumação que você vai pegar um pedaço, você vai sentir na hora que tá defumado. E tá gostoso, assim. Aquele retrogosto que fica no fundo da língua Já não atrapalha tanto, né? já não atrapalha tanto. Eu fiquei eu tô sem palavras aqui. Tendo em vista a nossa reação na carne de boi, tô sem palavras em relação à carne de Eu porco. estava esperando ficar assim, não gosto. Porque desde que eu senti o cheiro da fumaça do abacate, eu já fiquei com o pé atrás. Falei, isso não pode dar certo, não tem condições disso dar certo. Não, Mas deu muito certo com a carne de porco. o porco, Tá gostosa. o porco dentro dos animais a serem consumidos, na defumação ele quase ser canonizado. Depois desse perdão aqui. Perdoa quase tudo. Perdão, você perdoou essa madeira aqui, ele perdoa qualquer coisa. Só o café que ele não perdoou, Não né? perdoou o café. Ele não perdoou o café. Café ainda tá nessa lista aí. Tá na lista negra aqui. Gente, Franguinho então agora o franguinho. O franguinho, não vou dizer que ele perdoa muito, que não perdoa pouco. É uma coisa separada, né, gente? O frango ele tem a sua própria característica. Ele não. Se ele ficou bom no boi, não quer dizer que ele vai ficar ruim no frango. Se ele ficou bom no porco, também não quer dizer, é uma coisa à parte. Frango é o tal de. Desculpa, inesperado. É uma experiência à parte.
Vamos ver como é que ficou aqui. Deixa eu cortar essa carne no meio. Perdão. Gente, voltando aqui para ressaltar o que a gente já falou várias vezes. Faça uma carne de frango numa boa temperatura de cozimento. Porque isso aqui é peito de frango, gente. Olha a qualidade disso aqui. Olha o suco pingando na carne. Deixa eu diminuir o meu tamanho. É uma maravilha isso daqui, ó. Você faz assim, cai as gotas de suculência. Tá muito suculento mesmo. E é isso como a gente sempre fala, né? Ó. Peito de frango. Esse tá mais suave ainda. Deixa eu ver. Esse eu já tenho... segue aquele mesmo padrão das outras madeiras na carne de frango de Sempre. muito fraquinho, muito assim, você tem que puxar lá no fundo. Eu já não gostei. Vamos ver que eu No nem meu comi gosto. ainda. É. Eu já não curti. Não achei que deu certo no Não. frango. Não aceitou, não perdoou. Pra mim o frango não aceitou bem esse sabor. Ainda predomina muito o gosto daquela fumaça que não deu muito certo. Eu acho que, tipo assim, essa carne aqui, ela tá naquele limiar entre, eu preferiria não defumado que defumado. Eu Pra já mim- ficaria sem defumação nela. Sério? Sério. Eu tô, eu tô exatamente no meio do caminho. No frango, nesse ponto, sim, eu preferia sem defumação. Nossa, eu ia falar pra mim, é muito fácil decidir que eu prefiro com defumação. Nossa, E eu, gente, tá tipo assim, um extremo, Aham. outro extremo, e eu tô exatamente no meio. Minerva, volta É, de Minerva. Aí. Não consigo dar voz de Minerva porque tá exatamente no meio ali, onde eu não sei se eu preferiria com ou sem exatamente. Quanto mais passa o tempo, mais se apura esse retrogosto e mais que eu vou ficando negativo. Mas na hora que eu tô comendo não é tão ruim assim não. Mas eu acho Eu que eu tô mais achei pro negativo suave. do que pro positivo. Eu não sei se foi o pedaço que eu peguei, mas eu achei suave. Eu não tenho esse problema. Na verdade, a laranjeira mesmo eu achei piorzinha sim. do que esse, mas eu ainda assim prefiro defumado do que sem. Pra mim, assim, o frango é claramente prefiro defumado do que não defumado. A carne de boi é claramente não tira essa fumaça daí. Aham. Dependendo do dia da semana, eu não ia querer defumado. Dependendo do dia da semana, eu ia preferir esse defumado. Quem ficou em primeiro Eu tô aí? naquele meio ali, ó. Tô naquele Sério? meio. Primeiro aí. Quem ficou primeiro é carne de porco, porco, né? né? Não tem jeito, a carne de porco é... Eu tô tentando Ela conseguiu procurar. perdoar. Não, ela conseguiu perdoar demais essa carne. Vocês estão essa defum- sentindo o retrogosto no fundo da língua? Tô sentindo. E a carne de porco fez um milagre aqui. É impressionante como ela perdoa. E é por isso que talvez a gente tenha visto aí recomendações a respeito de abacateiro como uma fonte boa de defumação. Porque a maioria das pessoas defuma Os porco. É. Defumar linguiça, copa-lombo, Ai, gente. fazer... O que mais? Fazer um... Tamires tá revoltada. Eu não aqui, vamos consigo dar uma- aceitar. Vamos dar uma cabeça Porque a revoltada gente aqui. já provou frango pior aqui e vocês falaram que preferia defumado. Mas agora, nós temos uma experiência de sabor que nos torna muito mais exigentes. Então, trazendo essa não é memória... assim não, o Mário só. de agora não é o Mário de anteontem, sabe? Quando a gente fez o primeiro teste. Ele já é um Mário mais evoluído. Ele já conhece os sabores de defumação diferenciada. Não, gente. Eu não, prefiro- não pode ser assim. Eu tô... Fala sério, vocês preferem isso aqui sem defumação? Eu prefiro sem defumação. Nesse caso, Eu tô no- o frango eu prefiro sem defumação. Eu tô mais ou menos no meio ali. Eu não sei se eu tô com retrogosto Da carne da ainda. carne ainda. Eu não sei. Tá, gente. Tá. Mas eu não curti. Tá gostoso de comer, assim, dá pra terminar de comer? Dá pra terminar de comer, mas eu sinto o retrogostozinho no final. Já estabelecemos que Tamires é a rainha do olfato, mas não necessariamente do paladar. Então, gente, eu acho que essa é Não, uma... vocês não conseguiram limpar a boca de Pode vocês ser, antes de comer. pode ser. Então eu acho que esse foi um review bacana a respeito do abacateiro. O abacateiro se mostrou uma madeira difícil de lidar no começo. Aliás, do começo até o final. É. Se ela der certo, vai ser numa outra pegada de defumação ali, com uma temperatura talvez um pouco mais alta na queima. Tentar regular ali, colocar mais perto da chama. Da maneira como a gente fez, não agradou muito. Carne de boi não deu certo. Carne de porco perdoou de uma Gostosa. maneira assim, Gostosa. espetacular, gostosa. E o frango deu briga. Deu briga aqui. Então, gente, se você quer garantir uma boa defumação de carne de frango, utilize uma boa goiabeira ali. As outras madeiras que a gente já testou, que já ficou bom com o frango. Se você quiser uma boa madeira pro boi, tem a pecan que a gente já provou, castanha da praia, a própria goiabeira ficou muito gostoso também. Sim. Então, gente, é isso. Se você quer garantir uma boa defumação, você já sabe, já tem o conhecimento, já tem um know-how entregue de bandeja para você pelo Experiência Smokes.
E é isso aí, gente. Uma boa maneira de encerrar esse episódio. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, Até né? a próxima.